bem comigo agora? Tema de hoje: Ele está no meio de nós. Vamos falar juntos? Ele está no meio de nós. E eu vou ler com vocês João, capítulo 1, até o versículo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. E eu queria convidar você, para você acordar um pouquinho, fazer uma leitura responsiva comigo. Que é uma leitura responsiva, eu falo, vocês respondem? Sim, só que eu leio o versículo ímpar e vocês leem o versículo par, ok? Vamos fazer essa leitura? Para que nós todos leiamos na mesma tradução, eu hoje, nesse texto, estou usando a tradução de Almeida, revista atualizada, portanto eu convido você a ler nas telas comigo, ou se você estiver aí no seu celular, coloca Almeida, revista atualizada como tradução, para que a gente possa ler juntos. João capítulo 1, versículo 1 em diante, eu começo, vocês leem os versículos pares. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amém. Vou contar uma coisa para vocês, eu fui criado na igreja evangélica protestante, uma igreja batista. Minha família é da linhagem protestante do cristianismo, já de 4 gerações, ou até mais do que isso. Então eu conheço muito pouco do catolicismo e dos rituais da igreja católica, a quem eu respeito muito, porque muita gente foi alcançada e aprendeu o evangelho no meio católico. Para se ter uma ideia, eu queria aqui saber quantos de vocês, por exemplo, já participaram de igreja católica. Deixa eu conhecer, olha, a maioria. O catolicismo realmente foi assim, varreu o Brasil mostrando o evangelho, mostrando o cristianismo, mostrando a palavra de Deus, e assim ele trouxe consigo os seus rituais. E eu nunca tinha participado de uma missa, e participei uma vez de uma missa, porque eu fui num casamento, e antes do casamento tinha missa, alguma coisa lá atrasou, eu não entendi, não sei, estou até hoje sem saber exatamente como é que foi, e eu não conhecia o lado ritualístico daquilo, tanto que tinha algumas coisas que eu achava interessante. O padre falava uma coisa, daqui a pouco todo mundo respondia, e eu ficava assim, sabe, Mr. Bean vai à igreja, vocês já assistiram essa? Eu ficava perdidinho, sem saber o que falar, mas eu acho bonito esses rituais, e num deles tinha uma frase que eu lembro que o padre usava bastante. Ele dizia assim: o Senhor seja convosco, e o povo respondia? Está vendo? Vocês sabem isso. Tudo fizeram aí a catequese, batismo, crisma, né? É isso. Pois bem, quando eu li o Evangelho de João e li esse último versículo que eu li juntamente com vocês, dizendo, ele habitou entre nós, eu achei belíssima a expressão, ele está no meio de nós. Por isso eu usei como tema da mensagem. Há uma tendência nossa a achar que essa mensagem, ele está no meio de nós, se refere só ao culto, o que é uma verdade, não completa, mas ela é uma verdade. Eu não sei se você sabe, mas ele está no meio de nós.
no meio dos louvores, das orações, aqui entre nós, o Senhor está aqui. Agora, é só aqui que Ele está? O texto bíblico não está falando de culto, nem de cerimônia religiosa, como se Jesus só comparecesse em lugares de culto. O texto bíblico diz, por exemplo, lá no versículo 9, diz assim: Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem recebe a iluminação dessa luz que veio ao mundo. O texto mostra que ele veio ao mundo, não fala aqui só de culto, fala de qualquer parte do mundo, fala da vida, está falando do dia a dia, do cotidiano, na verdade, o livro inteiro de João, desse evangelho, trata disso, de Jesus que veio ao mundo. Esse texto que nós lemos é a introdução de tudo que ele vai falar. No versículo 14, que nós já lemos aqui, ele começa assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu vou ler até aí só. O verbo habitou, no original grego, usa a palavra tabernaculou, morou em tendas entre nós. Quem mora em tenda não fixa a residência. E é isso mesmo que quer mostrar, que Jesus não fixou, ele foi para todo lugar. Para que ele foi para todo lugar? Para que ele veio e tabernaculou entre nós? Porque ele quer estar onde nós estamos. A ideia que quer passar aqui no texto é como o tabernáculo no deserto. Deus estava ali no tabernáculo do deserto. Antes o tabernáculo não era fixo num local. O povo se mudava, ia para outro lugar, o tabernáculo ia junto. Então, é isso que João vai querer mostrar para nós, que Jesus está presente entre nós, onde quer que a gente esteja. Ele está no meio de nós. Jesus, ele se misturava com o povo. Jesus era um pastor que cheirava ovelha. Ou seja, ele estava no meio de gente, fazendo coisas de gente. Ele andava no meio de gente doente, ele não ficava doente, ao contrário, ele trazia até cura para essas pessoas, mas ele estava lá. Ele andava com gente de má fama, gente que eram pecadores, está lá em Lucas capítulo 15, no versículo 1, conta isso. Ele andava com essa turma, mas ele não se contaminava. Ele andava com gente bêbada, ele andava com essa turma toda, e ele estava lá, mas ele mesmo não se contaminava com nada disso. E aí, quando a gente entra para o Evangelho de João, a gente começa a ver essa maneira de Jesus ser. Por exemplo, lembra do capítulo 1, no capítulo 2 de João, Jesus vai a um casamento. E a festa de casamento naquele tempo, muito diferente do que nós conhecemos hoje como casamento. Talvez a festa de casamento que temos hoje lembra um pouco o que era casamento naquele tempo. Era festa. Só que não era uma festa de algumas horas, era festa de dias. O povo chegava para festejar, dançar, comer, beber bastante, porque era vinho que se servia bastante. E lá mesmo deitavam, dormia, e dia seguinte de novo, e festa. Era isso, e Jesus no meio dessa turma toda. Quando fala que lá acabou o vinho e que quando Jesus transforma a água em vinho, diz que até mesmo ele deixou o melhor vinho para o final, nos dá a entender que já era fim de festa. Como é que estão as pessoas em fim de festa? Pois é isso aí. E Jesus estava lá no meio deles. Ele não se contaminava, mas ele andava com gente. E lá Jesus faz milagre. Jesus faz milagre no meio de gente que está até bêbado, mas Jesus faz milagre. Ele participa da vida das pessoas. Ele está entre nós, aonde a gente está. Se estamos na festa, ele está também. Você está na festa lá do teu primo, ele está lá também. Você foi no casamento daquele sobrinho, daquele tio, ele está lá também. Dá para ter encontros com Jesus que não é só dentro de quatro paredes, que nós chamamos hoje de igreja. Ele veio ao mundo. E ele veio para tocar as pessoas e iluminar as pessoas onde quer que elas estejam. Esse é Jesus. E é interessante notar, eu vou abrir um parêntese aqui, é interessante notar nesse texto de João, porque aquelas talhas, note que falavam ali de algumas talhas com água. Essas talhas eram talhas de água ritualística. As pessoas, para elas entrarem para esses lugares, elas se purificavam.
existiam as lavagens de água. Quando, por exemplo, os fariseus falam, olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Não é lavar a mão de modo higiênico, como nós lavamos hoje. É o lavar as mãos ritualístico. Você pegava a água aqui, deixava escorrer até aqui os cotovelos, e ela caía. E aquilo não limpa, não lava, é só um ritual falando de purificação, onde eu me preparo para uma outra experiência. Era para isso. Imagina alguém que, por causa que viajantes, naquele tempo era muito normal, chegou depois, a festa já está rolando. E Jesus foi e transformou água em vinho. Fazendo o quê? Mandando pegar aquelas talhas, põe água nelas, porque já tinha o povo usado, agora vocês enchem ela de água, e ele transformou aquilo em vinho. Muito bem, aí chegou alguém. Vamos lá, você chegou. Você chegou lá e chegou atrasado. Eu quero entrar na festa. Tá, pode entrar. Não, mas tem que se purificar primeiro. Imagina lá o porteiro, né? Tem. Então, cadê a talha? Não tem. Mas não tem ali as talhas? Tem, mas tem vinho. É que assim, tinha água, mas um homem me mandou e transformou aquilo lá em vinho. Oi, como é que eu entro aqui agora? Bebe o vinho, sei lá. Sei lá o que você vai fazer. Entende? Jesus vem no meio da gente, no meio das nossas coisas. Ainda no capítulo 2, daqui a pouco Jesus aparece no meio de um templo, no meio de um lugar religioso. Só que esse lugar religioso estava completamente desvirtuado. O templo de Jerusalém, ele era assim, lá o templo em si é onde só entra o sacerdote. Depois vem os primeiros pátios. Os primeiros pátios tem ali os pátios dos sacerdotes, depois você tem os pátios dos homens. Depois você tem o pátio das mulheres, que pode ir ali com criança. E aí você tem o pátio dos gentios, o povo que não é judeu, que queira ir, pode ficar lá no último pátio. Nesse pátio dos gentios, era onde deveria ser feita oração pelas nações. Nesse lugar o povo montou o quê? Montou venda de boi, de ovelha, de coisas lá para o sacrifício. Gente, era um negócio assim, virou uma feira lá o lugar. Aquele lugar que deveria ser tranquilo, de oração, estava feira livre. E o povo vendendo, e tinha cambista, que você não podia comprar com seu dinheiro, você tinha que ir lá e com o cambista trocar pelas moedas do templo. Então tudo isso tinha um valor em cima. Era um comércio danado ali naquele lugar, e Jesus chega no meio dessa bagunça toda. Entende? Sabe, essa religião que vende tudo, sabe? Lá tinha tudo para vender, tinha boi, tinha ovelha, tinha isso, tinha bispo, apóstolo, tinha tudo para você vender lá, né? Essa coisa toda, e vai e vende isso, vende sal grosso abençoados, vende isso, vende aquilo, e Jesus está lá. Jesus, o que você está fazendo aqui? E Jesus está lá. A gente sabe da história que Jesus virou a mesa dos cambistas e falou, aqui é casa de oração. E o texto diz que ele pegou um azorrague, que é um tipo de chicote, e usou aquilo para espantar o pessoal. E aí você imagina Jesus bravo, nervoso. Não, meu irmão, não. Lê o texto. Lê o texto com cuidado. Diz que ele preparou, ele fez um azorrague. O azorrague é um tipo de chicote que ele tem assim umas fiapos aqui nas pontas, geralmente com um ferrinho aqui nas pontas, de modo que ele bate assim, não é? Ele dá aquela chicotada assim. Jesus ainda foi, achou o couro, pegou a faca de alguém, artesanalmente cortou. Ele preparou, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus não perdeu as estribeiras. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Só que ele estava no meio desse povo ali e resolveu purificar o lugar. Esse é Jesus. Agora, o que Jesus vai fazer? Lá numa festa de casamento, por que Jesus vai lá no meio dessa religião distorcida, onde vendia tudo, onde tinha comércio? E é até interessante, porque hoje em dia também existem religiões assim, cheia de comércio, isso e aquilo, e daqui a pouco você vai encontrar alguma pessoa que vai dizer, olha, você sabe que eu tive uma bênção de Deus ali? Você sabe que eu tive uma experiência com Jesus ali? Meu irmão, não duvide, porque Jesus também vai nesses lugares. Esse é o caso. E por que Jesus estava lá? Porque era o lugar onde o povo estava. E ele está no meio de nós. Nós falamos do capítulo 2, capítulo 3 de João. Jesus tem altos papos teológicos com um teólogo judeu
Nicodemos. Então, era tão profundo que o próprio teólogo não entendeu a profundidade do que Jesus estava conversando. Capítulo 4. Jesus tem altos papos teológicos, só que agora com uma mulher samaritana. Aliás, ele nem poderia estar conversando com uma mulher samaritana, por várias razões. Primeiro, porque ele era mestre, e nunca dentro do judaísmo, um mestre conversaria com uma mulher. Uma mulher não poderia se dirigir a ele, nem ele a uma mulher. E Jesus vai e começa a conversar com uma mulher. Segundo, ela era samaritana. Samaritana era odiado pelos judeus. E Jesus pega e conversa com o samaritano. E não só isso, depois que essa mulher recebe a palavra de Jesus, ela vai e busca uma turma de samaritanos para ouvir Jesus, e Jesus fala com todos eles. E terceiro, era uma mulher que já estava no 5º, 6º casamento, que não era bem casamento foi lá no primeiro, depois ela foi se enrolando na vida. Pois é, gente, Jesus conversa com gente enrolada também. Ele está no meio de nós. Jesus conversa com gente de má fama, talvez, como foi o caso dos publicanos. Zaqueu era um cara de má fama. Prostitutas, era gente de má fama. E Jesus conversava. Capítulo 5. Jesus vai num outro lugar, aí era um lugar ainda mais estranho. Um lugar cheio de superstição. Havia uns tanques ali em Israel, bem perto ali, já dentro de Jerusalém, perto das portas das ovelhas, como eles chamam, quase que, se não me engano, 3 ou 5 tanques em que se derramava água de um para outro, assim. Era conhecido como tanque de Betesda, ou tanque de Betsaida. E esse tanque tinha ali uma superstição, de que se passava um anjo de tempo em tempo e agitava aquelas águas. Isso são o que os intérpretes do Novo Testamento colocam esse texto como sendo superstição. Então, que um anjo passava lá e agitava a água. O primeiro que entrasse seria curado. Então, nós estamos diante de uma cena de gente supersticiosa. Jesus vai lá no meio desse pessoal. Sabe assim que Jesus vai nesses lugares, tipo alguns lugares aqui de Minas ou de Goiás, onde o povo fica sentado à noite esperando disco voador? Jesus vai falar com esse pessoal. Eu estava aqui na Carisma um dia e uma mulher veio conversar comigo depois do culto aqui. Ela era uma dessas. Ela já tinha andado lá em, não sei se é São Miguel das Letras, alguma coisa. São Tomé das Letras, já foi lá, né? São Tomé das Letras. Já também tem uma lá em Goiás também, onde o pessoal estava esperando descer disco voador, né? Esses daí. E ela frequentava todos esses lugares. E ela tinha feito curso de esoterismo daquele outro, tal. E ela, assim, só buscando, assim, lugar que tem vibe boa. E buscando vibe, e alguém falou para ela que a Carisma tinha uma vibe legal. Aí ela veio na Carisma. A hora que estava cantando aqui no culto, ela até se destacava, porque ela estava na primeira fileira, então ela se destacava. Curtindo aquele momento. A hora que ela veio falar comigo depois do culto, essa mulher caiu num choro. E ela falou, vocês fizeram uma coisa comigo aqui que eu nunca imaginei na minha vida. E ela me contou todas as buscas dela. E ela falou, esse tempo todo, eu estava buscando a Deus. E vocês cantaram aqui uma canção que falava assim para Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela falou, vocês colocaram na minha boca as palavras que eu não sabia que era isso que eu buscava. E eu virei para ela e eu disse assim para ela, eu acredito em você. Eu acredito em você. Você buscava o Senhor. Encontrou. Lá no poço de Betesda tinha um homem supersticioso também. Mas também, gente, ele tentou de tudo na vida, né? 37 ou 38 anos, eu sempre confundo essas datas, que ele estava enfermo. E a gente não sabe quantas enfermidades esse cara tinha. Uma só que dá para entender que era paralítico.
Porque Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? E ele fala: eu não tenho ninguém. Olha que palavra forte, eu não tenho ninguém. Tão difícil essa palavra. Eu não tenho ninguém que quando move as águas me leva lá. E Jesus, como que dizendo: você não precisa de ninguém, eu estou aqui. E Jesus cura aquele homem. Agora um detalhe: Jesus cura e sai de cena. Tanto que o homem nem vê mais Jesus. Jesus é que passa por ele depois e fala: olha, você está curado. E aí que o homem começa a entender que foi Jesus que curou ele ali. Jesus conhece um coração sincero, mesmo que seja de um supersticioso. Mesmo que seja alguém que esteja procurando em outras religiões, em outras situações, ele conhece esse coração e ele vai até essa pessoa e faz o quê? Ele cura. Ele cura. Agora, por que Jesus estava lá, naquele lugar? Ora, porque é onde o povo estava. Porque ele, vamos falar o título da mensagem? Ele está no meio de nós. Vamos falar de novo? Ele está no meio de nós. Não só no meio de nós, mas ele está no meio de gente como nós. Jesus, no capítulo 6, eu não vou escorrer o evangelho total, tem 21 capítulos. Eu não vou ser o evangelho inteiro. Em casa você relê o resto. Mas deixa eu dar esse último aqui. No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. E ali é um milagre fantástico. E é interessante que é um milagre de comida. E eu acho interessante isso, porque Jesus gostava de comer pra caramba, gente. É verdade, você vê isso aí o tempo todo. Por quê? Porque que momento mais gostoso a gente tem na vida, se não em volta de uma mesa? Quais são os momentos mais gostosos que a gente tem? Geralmente tem a ver com comida. Roda de pizza, não é? Então, que coisa gostosa. E Jesus, é interessante, começa o ministério dele fazendo milagre de comida. Quando ele aparece lá para os discípulos, a ceia é o quê? Comida. Inclusive foi no meio de uma comida, foi no meio de um jantar, que ele partiu o pão e o vinho, mas tinha comida lá. Jesus, por exemplo, quando aparece no meio dos discípulos, come com eles. Lá no final de João, em capítulo 21, que os discípulos estão lá pescando, não encontram nada, Jesus chega lá, a pergunta dele, você lembra a pergunta dele para os discípulos que estavam pescando? E aí, vocês têm aí alguma coisa para comer? Então, joga a rede ali, Então os caras jogaram, enquanto eles jogaram a rede, que vira aquela pesca grande, e aí o Pedro se toca, que era Jesus, o João é que fala isso para ele. Quando eles chegam na praia, Jesus estava o quê? Assando um peixinho lá para eles, e um pão na brasa. Ele gosta de comida. E aí, o que ele fala para a gente? Que lá no céu nós vamos ter o quê? A grande ceia. Você se lembra daquela parábola do rico e Lázaro? O Lázaro foi aonde? Lá para a ceia, num jantar com Abraão. Por quê? Porque comer é bom. E bom, por quê? Por causa da comunhão, de estar junto, de bater papo. Quando você quer conversar com alguém, o que você fala para a pessoa? Vamos tomar um cafezinho? Não é tomar café que você vai tomar. Você pode até tomar também. Mas você vai bater um papo. Você quer conversar. Então Jesus fazia isso por quê? Porque a gente faz. E Ele está no meio de nós. Ele multiplica os pães, depois Ele dá um grande discurso, uma grande pregação. Aí Jesus também pregava. Olha que coisa legal para mim aí. Jesus também pregava. Mas daí, ainda no capítulo 6, Jesus faz algo. Os discípulos, Ele fala para os discípulos ir na frente. Marca um lugar de encontrar com eles. Eles pegaram o barquinho e foram. Não ficou nenhum barquinho lá para Jesus. Aí Jesus vai sobre as águas. E os discípulos estavam morrendo de medo, achando que iam morrer. Porque bateu uma tempestade no meio do mar. Gente, eles eram pescadores. Para o pescador ter medo do mar, é que a coisa era feia. Um parêntese bem rápido, eu me lembro uma vez, eu estava ali naquela região de Búzios, ali, mas Arraial do Cabo, e
E tinha uma igreja lá onde eu ia bastante lá com os irmãos, era gostoso, que delícia, né? Imagina, pregava à noite e dia, aquele lugarzão gostoso. E aí os irmãos lá me convidaram, falaram, vamos conhecer umas partes aqui, umas ilhas, tal. Tem uns irmãos aqui que tem barco de pesca, nós vamos. Estava eu, Luciano, Oscar, um outro irmãozinho aqui da Carisma, e a gente foi naquele barco de pesca mesmo, a remo, legal, tal. Gente, mas tinha umas ondas assim, tá dando medo. Você está ali no barco, acabou aquele negócio, você não vê nada, você vê o céu, assim, como que você volta. Eu estava com medo, mas não podia mostrar que estava com medo, né? Era o pastor, né? E outra, eu olhava para os pescadores, nem aí. Eu falei, bom, os caras não estão nem aí, então beleza, bora. Estou lá de boa com eles. Quando daqui a pouco, os pescadores falaram, gente, nós vamos voltar, porque o mar está bravo, hoje está feio. Está perigoso. Se ele falou isso, você imagina a gente. Pois bem, os pescadores lá, Pedro, João, Tiago, André, tudo pescador. E esses homens estavam com medo de morrer e dizendo que iam morrer. Tem um detalhe, superstição naquele lugar é que não falta. Uma outra superstição que eles tinham é que apareceria um fantasma para você antes de você morrer. Não sei se é a versão antiga da Dona Morte, sabe do gibi de Cebolinha? Deve ser a versão antiga da Dona Morte. Eles esperando um fantasma. Só que daqui a pouco um deles vê. Ele viu alguém ali vindo no mar. Aí, sabe assim, você está vendo também? Estou. Eu estou, o outro também estou. Diz o texto que eles gritaram de medo, de terror. Era Jesus. Mais ou menos assim, Jesus, como assim? Você vem sobre as águas, vocês levaram o barco? Eu tinha que andar 5 quilômetros para chegar até vocês aí. E então, Jesus chega. Agora, o que ele faz? Ele entra no barco. Porque Jesus podia ter feito o seguinte, gente, calma, calma, sigam-me, sigam-me os bons, né? E vão embora. Não, ele entra no barquinho. E ao entrar no barco, ele acalma a tempestade. Meu irmão, o lugar de Jesus é dentro do barco, não em cima da água. Por quê? Porque é dentro do barco que está a gente. Jesus está no meio de gente que tem medo. Outra coisa, não chamou de homem de pequena fé ou de pouca fé? Pois bem, Jesus está no meio de gente de pouca fé. Jesus está no meio de gente que tem hora que não sabe se crê ou não crê. Mas ele anda com essas pessoas. Não sei se você entendeu. Ele anda com essas pessoas. É com a gente que ele anda. Com gente que, como a gente, tem medo, que falha. Meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa, querido. Pode estar uma tempestade no meio da tua vida, mas fique preparado, porque Jesus vai entrar no teu barquinho também. Vai acalmar essa tempestade, e você vai perceber que Ele está no meio de nós. Só para terminar essas narrativas de João, eu não vou ler aqui João inteiro, mas quando você lê lá na sua casa o capítulo 9 e o capítulo 10, leia junto, porque um é continuação do outro. Lá no capítulo 9, Jesus cura um cego, e era um cego de nascença. Lá vem as tradições dos caras. Havia entre eles um pensamento que, se alguém nascesse cego, foi porque Deus fez assim. Era um castigo de Deus sobre o cego. E porque ele pecou, fez alguma coisa, mas nasceu cego. Pecou no ventre da mãe, sabe assim? Os caras tinham uma doutrina maluca. E Jesus vai... Ora, Deus fez isso e Jesus vai e desfaz? Como assim? Para eles aquilo não cabia, não cabia, não encaixava. Então eles tinham que provar que não foi milagre. Não teve milagre. Não, você não era cego. Eu era cego. Foram perguntar para os pais dele. Os pais dele com medo falaram, não, pergunta para ele já tem idade, quer dizer, já deveria ser um homem adulto. Né? É sim, ele era cego. É mais ou menos assim, não, você não está vendo. E tem um momento que eles ficam assim tão indignados que ele fala, me fale mais sobre essa pessoa aí que te curou. Aí ele pega, ele faz jocosamente ele fala com ele, diz assim, por que vocês estão querendo ser discípulo dele também? Ele provoca também, porque ele já estava por aqui com esses religiosos. Jesus então entra em cena. E Jesus começa a chamá-los de cegos guiando cegos. Jesus começa a chamar esses
líderes religiosos de ladrões, porque roubava do povo a paz, roubava do povo a alegria, destruía a liberdade do povo, colocando o povo sob jugo pesado. Jesus falava: meu jugo é leve, é suave, o de vocês é pesado. Jesus falava: vocês não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrarem para experimentar o melhor. Jesus começa a trazer uma forte crítica, dizendo até mesmo que aquele era um cego que passou a ver, e eles eram gente que viam, mas que eram, no fundo, eles eram cegos. Jesus faz esse trocadilho ali com eles. E então, quando você vai lendo o texto, Jesus começa a chamá-los de ladrões. E fala que eles não dão a mínima pelas ovelhas. Ele falou: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu estou no meio desse povo sofrido. Vocês não só aparecem nesses momentos e para criticar. O cego estava aqui o tempo todo, ninguém de vocês dava a mínima para eles, até chutava o cara. Bem assim, ó, bem feito que você nasceu cego. Quem mandou você pecar? Coisa desse tipo. E Jesus não, vem e cura. Então ele faz esse detalhe, porque aí eu quero entrar aqui com vocês, João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, esse texto não está falando do diabo. Tem muita gente que fala: o diabo vem para matar, roubar e destruir. O texto não está falando do diabo. O texto está falando de falsos líderes, de falsos mestres. São essas pessoas que são, sim, instrumentos do diabo para colocar jugo sobre as pessoas, peso sobre as pessoas, oprimir quem já é oprimido. E Jesus falou: eu vim para você ter vida. Ou seja, se eu vim para você ter vida, Ele está devolvendo para você o direito de viver. Ele está dizendo: a vida é tua. Para de deixar esses líderes religiosos governar a tua vida. Uma pessoa hoje estava me falando algo, ela falou: olha, participo de um grupo de teatro, nós fazemos danças folclóricas, é uma coisa linda, eu me converti agora, estou aqui na casa, estava nos últimos batismos aí, me converti, é uma coisa tão gostosa, mas veio alguém para mim e disse que isso é pecado, e que eu não posso participar, agora que eu me converti, eu não posso nada disso. Eu falei: você que sabe, você pode seguir o que essas pessoas fazem, ou se você quiser seguir o meu conselho, você me dá um endereço próximo, ver se você vai lá, porque eu vou assistir, porque é lindo de ver. Então, as pessoas estão tirando a vida dos outros, sabe? E Jesus está dizendo: eu vim para devolver a você. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, disse Paulo. Não fique de novo sob jugo de escravidão. Vai ter vida, meu irmão. Vai viver a vida, meu irmão. Como diz aquele grande teólogo, eu chamo de teólogo tio João do caminhão, que no para-choque do caminhão dele está assim: Deus deu a vida a todos para que cada um cuide da sua. Não está na Bíblia, mas devia estar. Gente, Jesus veio para dizer: a vida está acontecendo. Nós precisamos fazer da nossa vida um culto a Deus. O culto precisa ser diário. Onde? Só, entre aspas, na igreja? Não, em todo lugar. Por quê? Fala junto comigo. Porque Ele está no meio de nós. Ele está lá no trabalho que você vai amanhã. Ele está lá no busão junto com você. Ele está lá no trenzão junto com você. Ele vai estar lá na faculdade. Ele vai estar lá na sua escola. Ele vai estar lá na arrumação da sua casa, lá no dia a dia. Ele vai estar lá na hora do almoço, na hora de levar a criança para a escola, na fila do banco. Ele está no meio de nós. E tem mais, Ele veio para entrar no nosso barco, no meio da tempestade. No meio da tempestade. Essa que alguns de vocês vão enfrentar talvez até hoje, reunião de família. Tem umas tempestades que acontecem por aí, né? Briga para cá, briga para lá, reunião de família vem, e a gente tem que ficar esperando. A gente fica até assim, fazendo anotação. Quem vai ser o tiozão da sobremesa? Aquele que vai falar, é para ver ou para comer? Não é? E o outro tio que vai beber demais e que você vai ter que arrastar para casa, vai ter que discutir para ele dizendo que ele não pode dirigir. Jesus veio para estar no meio da gente. Jesus veio para estar no meio de você que vai na segunda-feira estar pensando como é que eu vou pagar aquele boleto.
Jesus que veio para estar do nosso lado no meio daquele processo de divórcio, no meio daquela notícia ruim que talvez você recebeu, veio para estar com a gente lá dentro do hospital, lá onde você está, lá no hospital, naquele lugar, talvez pensando que notícia ruim pode acontecer, o que vai ser de mim aqui. Pois é, ele está lá no quarto do hospital. Por quê? Vamos falar junto? Porque ele está no meio de nós. Então, meu irmão, vai viver tranquilo. Tente perceber que Jesus, que está aqui hoje, no meio dos louvores, no meio dos cânticos, das orações, é o mesmo Jesus que vai estar também com a gente nos outros momentos bons da vida. Vai perceber Jesus, meu irmão, vai perceber Jesus. Aliás, vai perceber Jesus falando com você através de outras pessoas. Um dia desse aqui na Carisma, eu fiquei sabendo de um funeral, já era 10h20, o funeral seria às 11h. Eu peguei rapidinho, corri para lá, falei, dá tempo de chegar, acho que em 20 ou 30 minutos eu consigo chegar ali até o Bela Vista, corri para lá, e eu estava focado, entenda aqui a minha expressão, no meu trabalho, né? Eu estou focado, eu estou indo para lá, estou com pressa, no trânsito, não estava vendo nada no trânsito, estou focado, eu vou para lá. E aí eu parei num semáforo e vi um senhor, quietinho, ele não sabia nem pedir esmola, porque acho que ele não está acostumado a pedir esmola. Eu chamei ele, vem cá, antes que o semáforo abra. Peguei um dinheiro lá que eu tinha, dei para ele. Aquele homem chegou assim para mim, ele começou a chorar, falou, filho. Ele olhou, tinha o valor que eu dei para ele, falou, agora eu tenho almoço já. Obrigado. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, que hoje seja um dia feliz para você. Eu agradeci e tudo mais, porque abri o semáforo, já tinha carro atrás, fiz até sinal para o carro de trás esperar um pouquinho, mas saí, dei tchau para ele, eu estava com pressa. Uns metros depois, 300 metros depois, é que eu me toquei. Era Jesus, me abençoando na vida daquele homem. Porque Jesus que falou isso, se você ajudar um desses meus pequeninos, você está ajudando a mim. Eu falei, era Jesus ali, me dando essa bênção para o meu dia. Meu irmão, vai ver Jesus no dia a dia, meu irmão. Vai ver Jesus no dia a dia. E olha, não é só em coisa ruim não, hein? Em coisas boas, Jesus também está junto com a gente. Então, vai ter um tempo para você. Aquele tempo que você vai sair para correr, para ter um lazer, para praticar um esporte, fazer algo só para você. Saiba, Jesus está lá junto com você também. Quer ver outra coisa boa? Vai brincar com os filhos. O culto gostoso é culto que a gente está com nossos filhos. Brincando com eles, rindo com eles. Vai sair para namorar com a esposa, namorar com o maridão, vai se reunir com os amigos para você rir, vai dizer para alguém que você ama, vai dar aquele beijo apaixonado, vai elogiar alguém, vai curtir a vida de uma maneira santa, ou hoje, vai curtir o Dia das Mães com a família, vai ver lá seus irmãos, suas irmãs, tio, tia, filho, filha, vai abraçar, vai curtir. Por quê? Porque isso também agrada a Deus, isso é o nosso culto racional, é o culto da vida, é o culto da nossa razão, é aquele culto que a gente adora a Deus por estar vivo. A última frase que eu quero falar com vocês, aliás, fiquem em pé comigo que eu vou terminar. Última frase que eu quero falar aqui com vocês. Viva bem a sua vida, viver bem a sua vida é uma maneira de agradecer a Deus por estar vivo. Percebeu isso? Você viver bem a sua vida é uma maneira de você agradecer a Deus que você está vivo. E perceber que, tema de hoje, Ele está no meio de nós. Amém? Gente, ao nosso Deus. Põe tua mão no peito, deixa eu orar por você. Senhor, abençoe meus irmãos e irmãs. Que assim como aqueles cegos, nossos olhos sejam abertos para perceber a vida. Perceber que temos muito para experimentar, para viver, para perceber o Senhor melhor e reconhecer que o Senhor está no meio de nós. Que venhamos a Te perceber todos os dias, numa brincadeira, numa corrida, no meio do trabalho, mas também no culto, na adoração, na oração, em todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor está no meio de nós. Obrigado por Tua presença, por Tua bênção, Tua pessoa e a maneira como o Senhor demonstra esse amor por nós. Obrigado, Senhor.
Em Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, bom e maravilhoso. Lição de casa. Você vai ler o Evangelho de João e de Lucas. Tá bom? Então você vai ler os Evangelhos. Tenho certeza que você vai poder caminhar naquelas ruas com Jesus e perceber esse amor dele. E isso vai te ajudar a perceber o amor dele por você. E experimentar Jesus no dia a dia, fora das quatro paredes. Experimentando o que é ser sal da terra, não sal do salão, né? Não sal do saleiro, né? Luz do mundo. Experimentando Jesus assim. Quero terminar abençoando vocês. Me permitam abençoar vocês. Vamos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém, amém. Boa semana, bom dia, feliz Dia das Mães. Deus abençoe.